Senhoras e senhores senadores, quero inicialmente agradecer o líder Randolfo Rodrigues, senador Randolfo Rodrigues, que permutou comigo, até porque eu tenho uma audiência daqui a pouco no Ministério das Minas e Energia. Eu até ia subir à tribuna, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, para falar sobre uma matéria que li no jornal o Globo e no Valor Econômico, que traz o título de investimento em marcha lenta. Eu tenho alertado o governo federal desde o ano passado, do final do ano passado, e que os investimentos na infraestrutura estão travados. E agora veio a constatação que apenas 14% do orçamento de 2012, deste ano, foram investidos até agora. E já se passaram metade do ano. Então, tudo indica que dificilmente chegaremos a 50% dos investimentos previstos no orçamento da União, aprovados pelo Congresso Nacional neste ano de 2012. Mas eu vou deixar essa matéria para fazer, esse pronunciamento para fazer semana que vem. Eu vou falar sobre transposição. Não é a transposição do Rio São Francisco, que eu acho muito importante para o país e principalmente para os estados do Nordeste. É a transposição dos servidores do estado de Rondônia. Eu já venho falando há alguns anos, desde quando a senadora Fátima Cleide, autora do projeto, e eu fui subscritor também deste projeto, desta PEC, depois transformada em medida provisória, porque conseguimos, num acordo com a liderança do governo, colocar numa medida provisória aqui no Senado Federal e aprovada, depois já tinha sido aprovado na Câmara, no Senado, mas foi o caminho mais curto que eu encontrei naquele momento, foi inserir o texto desta PEC numa medida provisória, relatada pelo líder do governo, na época, o senador Romero Jucá. Mas essa, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é uma dívida que a União tem com Rondônia há 23 anos. Porque há 23 anos, na Constituinte de 88, as bancadas do Amapá e de Roraima conseguiram colocar na Constituinte a transposição dos servidores de Roraima e Amapá. Um direito constitucional, porque a Constituição diz que por 10 anos a União teria que tutelar, teria que subsidiar os seus territórios. E logo todos os servidores que ingressaram durante esses 10 anos teriam que ser servidores da União. E Rondônia não teve esse tratamento. E agora nós aprovamos, já há uns 4 anos, aqui no Congresso, essa matéria. A presidente Dilma, o Lula sancionou. A presidente Dilma esteve em Rondônia há quase um ano. Em julho agora vai fazer um ano que a presidente esteve em Rondônia. E eu acredito que ela não tenha ido lá para enganar o povo de Rondônia, muito menos a bancada federal, os servidores que estão esperando isso aí. Alguns já morreram. De 23 anos para cá, muitos já morreram. De 5 anos para cá, que nós começamos a trabalhar esse projeto aqui, outros também já morreram, já faleceram, esperando esse benefício e não alcançaram. Então, não acredito que a presidente da República, a presidente Dilma Rousseff, que é uma pessoa séria, assim como é o ex-presidente Lula, que sancionou essa matéria, a presidente foi lá na presença de mais de 10 mil servidores de Rondônia, de todas as autoridades, do governador, da bancada federal, assinar o decreto de regulamentação dessa matéria. Porque o doutor Duvanier, que já faleceu também, infelizmente, doutor Duvanier, por falta de assistência médica, que agora foi aprovado aqui um projeto que não pode mais exigir, que já aconteceu com um parente meu aqui em Brasília, com uma sobrinha que estava gestante e não foi atendida porque não tinha na época, nem o cartão de crédito servia, porque os médicos têm que receber em dinheiro. Agora não, eles são obrigados a atender. Então o doutor Duvanier faleceu por negligência, talvez não médica, mas dos hospitais, das instituições dos hospitais que não receberam, em 3 hospitais não receberam o doutor Duvanier numa madrugada. Estava tudo certo com o doutor Duvanier. Ele não tinha mais dúvida, já tinha montado a comissão interministerial, intersindical, para recepcionar esses servidores, aguardando a instrução normativa do Ministério do Planejamento, que já estava por ele também já minutada pelo doutor Duvanier, pela equipe dele, que era o secretário nacional de Recursos Humanos. E agora, para nossa tristeza e surpresa, esse negócio não sai.
Virou um jogo de empurra. Eu peço aqui desculpas à ministra do Planejamento, ao ministro da Fazenda e às suas equipes, ao ministro Luiz Adams, advogado-geral da União, porque virou um jogo de empurra. Eu não sei de quem é a culpa mais, se é da AGU, se é do Planejamento ou é da Fazenda. Fato é que a coisa não sai. Emperrou de tal forma a burocracia que, infelizmente, está aumentando no nosso país. Eu acho que o Beltrão tinha que ressuscitar e voltar para novamente criar o Ministério da Desburocratização, porque a burocracia está de uma forma insuportável. Insuportável. Fato é que essa coisa não sai. Essa bendita instrução normativa não sai, o parecer da AGU não sai. Nós estamos há 40 dias municiando a AGU, o Ministério do Planejamento, de documentos que eles estão pedindo, mas eles não analisam, eles não estão analisando. Os servidores já bloquearam a BR lá em Rondônia há uns 15 dias, por 1 hora, acho que foi um ato sensato, porque eles podiam ter bloqueado por 1 dia, por 2 dias, por 3 dias, por 1 semana, não. Bloquearam a BR em vários pontos do Estado por apenas 1 dia. Aliás, a BR deveria ser bloqueada por outro motivo também, pela quantidade de buraco que lá existe. Nós estamos cobrando também há muito tempo aqui na tribuna e o DENIT, felizmente, agora está licitando. Mas, infelizmente, demorou muito para fazer o projeto para licitar a restauração da BR-364. Mas agora está licitando, eu espero que esse ano ainda tenhamos obras em todos os trechos da BR, de Vilhena até Porto Velho. Mas o bloqueio da BR foi em função de não ter saído esse documento, esse parecer e essa instrução normativa, mas apenas por 1 hora. Foi um movimento responsável dos sindicatos, são 18 sindicatos que estão envolvidos nessa questão. Eu me reuni na segunda-feira da semana passada com os 18 sindicatos, na sede do Sindicato dos Professores do Estado de Rondônia, para discutir essa situação. E o próximo ato, o que eu quero dizer? E estou alertando, já desde aquele dia, as autoridades federais. O próximo ato é vir a Brasília, que já está tudo mobilizado. Vão vir a Brasília, vão sair sábado de Porto Velho, de Rondônia, e vão vir com 20 ônibus para Brasília. O mesmo que eles fizeram quando foi para aprovar na Câmara dos Deputados aqui no Senado. E surtiu efeito, porque foi aprovado, de imediato foi aprovado esse projeto. Então, agora estão vindo com 20 ônibus de servidores, em torno de 500 a 600 servidores de Rondônia para acampar aqui em Brasília, porque não está saindo essa questão e ninguém aguenta mais. Você não dá um passo em Rondônia, em qualquer cidade, que a pergunta não seja, para todos que nos abordam, não só eu, mas todos os membros da bancada, que não seja transposição. Transposição. E eu repito, olha, nós estamos cuidando disso, isso vai sair, né, mas é uma cantiga só, é transposição. Vai numa rádio, é transposição. Vai numa televisão, é transposição. Encontra alguém de um site de notícia, é televisão. Encontra o público no meio da rua, seja ele funcionário ou não, Por que é transposição? Porque isso vai dar uma economia para o Estado de 30 a 40 milhões por mês. E é uma dívida que a União tem com o Estado de Rondônia. Se fôssemos cobrar o retroativo, o atrasado, nesses 23 anos, daria bilhões, sei lá, 20, 30, 40 bilhões ou mais de reais, porque se fosse corrigir isso, né, há 23 anos, essa dívida que a União tem com o Estado, daria alguns bilhões de reais. Não estamos cobrando isso. Nós queremos daqui para frente, não precisa ser esse ano, tá? Mas não tem orçamento para esse ano? Tudo bem, vamos colocar no orçamento do ano que vem. Vamos começar a trabalhar em agosto, aqui no Congresso, o orçamento de 2013. E eu tenho feito essa proposta para os órgãos federais aqui, vamos colocar no orçamento de 2013. Vamos esperar mais esse ano, vai passar mais esse ano. Quando no ano passado a gente falava para os servidores que possivelmente entrariam em folha já no início desse ano. Nada aconteceu. Agora estamos falando, possivelmente entrarão em folha no início do ano que vem. Mas nem sei se vai acontecer, porque isso não está saindo. E o que eu ouvi hoje, não vou aqui nominar, mas o que eu ouvi hoje de algumas autoridades do Ministério da Fazenda, a notícia não é boa. Não é boa. E eu tenho falado que o que está acontecendo é uma verdadeira barriga. O que é barrigada? Estão empurrando com a barriga, de um ano para o outro, de um ano para o outro, de um ano para o outro. E eu não sei até onde a bancada de Rondônia, os servidores já não estão aguentando mais, por isso estão vindo a Brasília. Então eu quero aqui fazer mais esse apelo e esse alerta, porque a bancada de Rondônia, os 3 senadores,
os 8 deputados federais, o governador do Estado e todos os sindicatos e os servidores, nós estamos indignados com essa situação, indignados. Eu não sei onde isso vai parar. E o ato mais extremado que os sindicatos estão falando, e eu não tiro aqui a razão, porque é muita espera, é muita demora, é muita enrolação. Eles estão prometendo fechar as usinas, bloquear as 2 usinas, o trabalho das 2 usinas de Rondônia. Aí eu falei nessa reunião com os 18 sindicatos, eu digo, olha, esse é um ato extremado que eu não posso apoiar. Infelizmente eu não posso como autoridade, eu não posso apoiar. Até o fechamento da BR por 1 hora, a caravana de 20 anos a Brasil, dou todo o apoio. Vou dar toda a recepção e o apoio que eu puder, junto com a bancada aqui em Brasília. Mas o fechamento das usinas já é uma situação mais complicada, que envolve mais de 30 mil trabalhadores que estão lá nas usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau. Obras essas muito importantes para a economia de Rondônia. Então aí fica uma coisa um pouco mais complicada. Mas todos os atos, todos os manifestos, né, os movimentos que os sindicatos fizerem, eu estarei apoiando, menos esse do fechamento das usinas do Rio Madeira. Então eu quero aqui deixar mais esse alerta, estou tentando falar, ele tem sempre nos recebido. Teve semana de eu falar 3 vezes com o Dr. Luiz Adams, ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Então, eu não posso reclamar, né, do carinho, do atendimento da AGU, da mesma forma do Ministério do Planejamento, até do Ministério da Fazenda. Hoje mesmo me ligaram, a Secretaria Executiva do Ministério me ligou, só que não resolve. O que nós queremos é que resolva. Eu queria muito que isso fosse resolvido até sexta-feira, que talvez pudéssemos ainda impedir a vinda desses 20 ônibus para Brasília, porque está tudo montado, não tem mais como desmontar se não acontecer. Mas se acontecer o parecer da AGU, a instrução normativa do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, até sexta-feira, eu acho que ainda dá para segurar essa caravana de 20 ônibus que estão vindo para acampar em frente ao Congresso, em frente ao Palácio do Planalto. Eu sei que pressão talvez não surta tanto efeito assim com o governo federal, né? Mas é a única forma que os sindicatos estão tendo para poder reivindicar os seus direitos. Os direitos de mais de 20 mil trabalhadores que deram sangue, muitos deram a vida lá em Rondônia, e foram eles que levantaram aquele estado, né, saindo de vários estados do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, do Nordeste, lá tem muitos nordestinos também, que foram lá trabalhar para criar mais uma unidade da federação, o estado de Rondônia. Né, talvez o último Eldorado, como era a propaganda do governo militar na época, que era o último Eldorado, chamando o povo para ir para Rondônia. Vamos integrar o Estado para não entregar, porque o medo era entregar a Amazônia para a cobiça internacional, que até hoje ainda existe essa cobiça. Então o lema naquela época era integrar o Norte, integrar o Estado para não entregar. Esse era o lema do governo militar. E agora, né, nós não estamos tendo o direito de receber esse benefício da União, direito esse que os outros estados, que já falei aqui, tiveram, que foi o estado de Roraima e o estado do Amapá. Era esse desabafo, senhora presidente, que eu queria fazer nessa